Olá, tudo bem? Eu sou o Irá, seja muito bem-vindo a essa live. Eu tô aqui hoje para a gente conversar sobre tarô, maternagem e conquista da autonomia feminina. Eu participei de uma live junto com a Raquel Ripani. A Raquel é uma amiga de longas datas e a gente tem muita coisa em comum, e entre elas, ser mãe, somos mães, e somos apaixonadas pelo tarô há muitos anos. Então, desde que eu conheci a Raquel há muitos anos atrás, ela já era apaixonada pelo tarô, eu também, e a gente sempre trocou algumas figurinhas a respeito do tarô, como é que o tarô funcionava nas nossas vidas. E aí, a semana passada, eu convidei a Raquel para a gente fazer uma live juntas, eu propus para ela, e assim, procurando os assuntos sobre o que a gente pode falar, o que é legal da gente conversar. Eu sugeri para ela que a gente podia conversar sobre as rainhas do tarô, que são mulheres, e aí eu vou conversar com vocês sobre as rainhas hoje também, que a gente poderia conversar sobre as rainhas, e ela me deu essa ideia fantástica de fazer um paralelo entre os tipos de mães e as quatro rainhas do tarô. Porque as rainhas do tarô, o que elas são? As rainhas são cartas, são cartas da corte. O tarô ele é dividido em arcanos maiores e arcanos menores. Os arcanos maiores, eles representam situações arquetípicas da vida de todos nós. Morte, nascimento, a ritos de passagem, como passagem da vida do mundo infantil para a vida adulta. As situações arquetípicas são energias arquetípicas que são retratadas nas 22 cartas dos arcanos maiores. Eles são a viagem do louco, a jornada do louco. Então, o louco é a carta número 0 exatamente porque ele não faz parte da jornada, ele é aquele que caminha. A carta número 1 é o mago, e a carta número 21, que é a última carta, é a carta do mundo, que é a carta da completude, da finalização, de quando os dois lados, o yin e o yang, o masculino e o feminino, se encontram e se transformam nessa figura completa. Eu disse que o mundo é a carta final. A depender da abordagem, algumas pessoas têm o louco como a carta primeira, e algumas pessoas têm ele como a carta final, como a última carta, que é a carta que ele pode ser a carta número 0 ou a carta 22. Isso depende da abordagem, depende do deck de tarô e depende de quem está fazendo a leitura. Na minha abordagem, eu tenho o louco como a carta número 0, que ele é o dono da jornada. E ele representa a gente, ele representa cada um de nós naquele jogo. Então, esses são os arcanos maiores. Além dos arcanos maiores, dos 22 arcanos maiores, o tarô ele tem 56 arcanos menores, divididos em 4 naipes. Os 4 naipes são copas, espadas, ouros e paus, e que é como num baralho, né? No baralho que a gente joga, no baralho normal, no baralho de tarô cigano, no baralho que a gente joga o quê? Truco, burrinho, né? O baralho comum que a gente pode comprar em qualquer loja, que também tem os 4 naipes, que são as mesmas, com as mesmas divisões. Os 4 naipes do tarô, eles são associados aos 4 elementos da natureza, que é água, fogo, terra e ar, né? Então, o naipe de espadas, ele é relacionado com o elemento ar, o naipe de paus com o elemento fogo, o naipe de copas com o elemento água e o naipe de ouros com o elemento terra. E os arcanos menores, cada naipe, eles têm cartas numeradas de Ás a 10, não é 1, é Ás, de Ás a 10, e tem as cartas da corte, que são o pajem, o cavaleiro, a rainha e o rei. E assim, os arcanos menores, eles falam sobre situações da vida. Então, assim, eles saem dessas grandes representações simbólicas dos arcanos maiores, e eles entram em situações cotidianas. Eles tratam das contingências do dia a dia, do que a gente, como ser humano, está ali vivendo. E as cartas da corte, elas afunilam ainda mais, assim, saem dessas grandes
dessas grandes situações arquetípicas dos arcanos maiores, entram nas contingências do dia a dia, e as cartas da corte elas afunilam um pouco mais e elas falam sobre personalidade, sobre desenvolvimentos na nossa personalidade, na personalidade daquele que tá tratando com as cartas, que está dialogando com as cartas, né? Então, assim, as cartas da corte, elas são cartas muito humanas, elas são cartas que trazem realmente para esse trato da natureza humana, e de como é que o ser humano se constrói e continua se desenvolvendo ao longo da vida. Então, assim, a ideia de falar sobre as rainhas do tarô é exatamente a gente trazer as abstrações de como utilizar o tarô e como é que o tarô pode nos ajudar no nosso desenvolvimento, no nosso autoconhecimento, no desenvolvimento da nossa identidade, na conquista da nossa individualidade, né, na conquista da nossa autonomia feminina, autonomia como mulheres e indivíduas, como eu gosto de falar. O que as rainhas elas trazem pra gente é uma mulher, mas a simbologia das rainhas, ela não é uma simples simbologia de uma mulher, ela é a simbologia de uma mulher no domínio máximo do seu elemento. Então, a rainha de copas, ela é a rainha do mundo das águas, que é o mundo das emoções, dos sentimentos. A rainha de espadas, ela é a senhora do intelecto. Assim como a rainha de paus, ela é a rainha da criatividade, do entusiasmo, da energia. E a rainha de ouros, ela é a rainha da materialização, da abundância, do mundo físico, do mundo palpável, da natureza, do corpo, dinheiro, tudo isso que nos liga à terra, né? Ela é a rainha desse domínio. Então, as rainhas, elas são figuras que representam essa completude da energia feminina, que aí vai além do gênero mulher e homem, assim, porque a energia, tanto a energia feminina como a energia masculina, elas são manifestadas em todos nós, todos, todas, todes. Independente de gênero, todos nós temos essa manifestação do masculino e do feminino. Então, quanto mais em equilíbrio a gente está entre a energia masculina e feminina, independente de sermos homens ou mulheres, mais à vontade, em tranquilidade, a gente está no nosso domínio desse elemento. Então, assim como eu ia dizendo, o quanto as rainhas, qual a importância da figura das rainhas para a gente aqui? A rainha, ela é a mulher, a energia feminina, no seu pleno domínio do elemento onde ela se encontra. Então, por isso a rainha é ligada aos 4 elementos, e quanto isso pode ajudar a gente como num espelho, né? Porque é isso que o tarô pode proporcionar pra gente. O tarô pode proporcionar pra gente um espelho onde a gente se olha, onde a gente se vê. E a gente se vê diferente de um espelho normal, um espelho comum que a gente usa. O tarô, ele reflete a gente por dentro, porque ele é um reflexo do nosso subconsciente. Então, o tarô, ele reflete aquilo que a gente vê e conhece, e muitas coisas que a gente não conhece e não é capaz de ver de outra forma. De formas mais racionais, de formas conscientes, né? Existem outras formas também de atingir esse mundo sutil, e o tarô é uma delas, e é a que eu proponho para vocês. O tarô, ele possibilita esse autoconhecimento sem a barreira do racional, sem a barreira da razão. E essa possibilidade do mergulho para dentro é o que pode nos ajudar nesse nosso caminho da maturação, nesse nosso caminho do conhecer-se, para entender-se, para desenvolver-se, para amar-se e viver plenamente, conquistar a sua autonomia como uma indivídua, né? A conquista da nossa autonomia feminina. Então, assim, ontem eu participei dessa live junto com a Raquel e a gente conversou sobre os 4 tipos de mães, baseados nas 4 rainhas do tarô. E assim, como é que isso pode ajudar a gente, né? O que isso pode ajudar? Além de ser uma brincadeira divertida, que os testes e esse tipo de coisa sempre são divertidas da
da gente fazer e ver, né? E entender um pouco melhor quem sou eu, como é que eu sou. Mas o que mais que isso pode nos dar, né? Isso pode nos dar essa possibilidade, exatamente, de aprender com as rainhas, aprender com essas figuras arquetípicas, essas figuras simbólicas e magéticas, a gente aprender quais são os nossos pontos fracos e fortes, que a gente pode usar a nosso favor, que a gente pode usar nesse nosso caminho da autodescoberta, do empoderamento e da nossa conquista da nossa autonomia. E hoje gostaria de falar um pouco com vocês a respeito desses 4 tipos de mães, baseados nas 4 rainhas do tarô. É muito bom falar que nenhuma de nós, em nenhum momento da nossa vida, a gente é uma coisa só. A gente é sempre um monte de coisas. A gente é sempre um patchwork de coisas. E existem os traços da nossa personalidade, do nosso ser, da nossa alma, que em certos momentos estão mais fortes, em certos momentos são mais predominantes, e outros que estão mais fracos, que estão mais escondidos, que estão menos exercitados muitas vezes. Então, assim, a ideia aqui não é que a gente é uma coisa só, de jeito nenhum. E se a gente parar para pensar em quem sou eu neste momento, eu posso ser várias coisas e no momento seguinte eu posso ser coisas diferentes. Esse é o barato da vida mesmo, né? É o barato de viver e de crescer no dia a dia, no seu desenvolvimento, de você com você mesma, né? De você com o seu entorno. Descobrir qual é a minha rainha do tarô neste momento, é a minha rainha de predominância. Que tipo de mãe sou eu predominantemente nesse momento? Se você quer participar do quiz, então vai lá na minha bio e aí você vai lá direto no link e aí você pode fazer o quiz e ver qual é a sua resposta. Que tipo de mãe que cada uma delas representa, né? Então, assim, eu queria começar pela rainha de espadas. A rainha de espadas, ela é a rainha do raciocínio, ela é a senhora da mente, da estratégia. Como a gente brincou na live de ontem com a Raquel, ela é a rainha das planilhas, a mãe das planilhas, aquela que ela raciocina, ela organiza, ela tem um raciocínio lógico como forma principal de se relacionar com o mundo à volta dela. O naipe de espadas, que é o naipe de ar, é um naipe de energia bastante masculina. Então, ela é o máximo da manifestação da energia feminina dentro da energia masculina. A rainha de espadas, ela trabalha muito na seara intelectual. E ela precisa botar os pensamentos dela para fora para entender melhor o mundo. Então, ela precisa escrever, ler, ela, de alguma forma, ela precisa articular, ela precisa falar, né? Que é a forma dela interagir com o mundo. Então, ela é aquela mãe que fala muito, aquela mãe que conversa muito, aquela mãe que traz para o diálogo, né? Tudo dela é muito dialogado, muito explicado, e os conflitos eles são muito, muito tratados na base do diálogo, na base da conversa. Então, como é que a gente resolve? A gente resolve conversando. É um trato assim específico, um trato muito forte da rainha de espadas, da mãe rainha de espadas, que é essa mãe que representa o elemento ar, né, dentro da maternidade. E uma coisa que é legal da gente pensar é assim, quais são os pontos fracos e fortes, que é onde a gente pode realmente aprender como é que a gente traz isso para o nosso dia a dia e para a nossa jornada, né? Então, assim, a rainha de espadas, ela pensa muito. E muitas vezes, ela pensa tanto que ela age muito pouco. Ela vive dentro da cabeça. E muitas vezes, o começo, meio e fim dos planos são todos em pensamento. E não tem uma manifestação no mundo real. Então, uma coisa boa para pensar, para quem é uma mãe rainha de copas, uma coisa boa para tentar trabalhar é tentar trazer o pensamento, né, para o mundo real. Tentar descer da cabeça e colocar isso no corpo, na prática, na ação. Então, ao invés de ficar pensando como vai ser, como poderia ser, como eu faria, fazer. Pensar menos e fazer mais. E trazer isso como uma prática, assim, para o dia a dia, né? Usar essa facilidade de planejamento e de raciocínio como uma ferramenta para ação. E não bastar-se
em si, né? Uma coisa que basta-se em si a ficar só no pensamento, né? E sem realizações. A próxima é a Rainha de Paus. A Rainha de Paus, ela é o entusiasmo, a criatividade, ela é o elemento fogo. Então é aquela que acende, né? Ela é aquela mãe animada, aquela mãe divertida, aquela mãe 100% cheia de energia. Há muita energia física, ela é muito para fora. Tanto no sentido bom como no sentido ruim, ela é muito para fora. E isso é parte da forma de ser da rainha de paus. Ela é criativa. Ela usa a energia dela para transformar o mundo à volta. E ela usa energia. Isso é uma das coisas chaves da rainha de paus, é que ela usa a energia dela. E assim, ao usar a energia, muitas vezes ela se gasta e ela fica sem. Então, uma coisa para quem tem como traço principal a rainha de paus é pensar como é que eu me recarrego enquanto eu me gasto. Como é que eu faço, como é que eu foco o que eu faço, onde eu gasto a minha energia em coisas que podem me ajudar a me recarregar e não simplesmente me drenar. Então, como é que eu consigo direcionar o meu foco para atividades que não simplesmente me levem de mim, mas que também me tragam, que também me interessem, que também façam o meu coração pulsar. A mãe rainha de paus, ela se alimenta de onde o coração dela pulsa. E ela é capaz de utilizar exatamente o gastar a energia num produzir mais energia. A Michele, oi Michele, eu não era assim, mas me tornei essa mãe animada, cheia de energia. Pois é, a gente muda mesmo ao longo da vida da gente, né? E muitas vezes o que acontece é que a gente até pode ter essa essência do fogo da rainha de paus, mas como a gente não aprende na escola, ninguém ensina pra gente como é que a gente faz para fazer a energia girar, né? Gastar e recarregar, e não simplesmente se drenar, não simplesmente deixar ir embora. Então, muitas vezes a gente até gostaria de ser animada, ou a gente até tem essa essência, mas a gente vai se desfazendo ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano. E a energia da gente, né? Se a energia vai embora, não tem animação, não tem o fogo, não tem chama que se mantém acesa sem o oxigênio, não é isso? Então, assim, aonde a gente busca o oxigênio para alimentar a nossa chama? É naquilo que faz bem ao nosso coração. Então, talvez para você, Michele, não sei, mas talvez para você ter encontrado em algum momento da sua vida aquilo que te faz bem, que te faz feliz, que faz o seu coração bater mais forte, tenha sido uma forma de você transmutar a sua energia, né? Tenha sido a forma de você conseguir se recarregar enquanto gasta. É uma coisa que enquanto vai girando, você vai recarregando e gastando e recarregando. E talvez tenha sido isso que tenha acontecido com você. Depois me fala se faz algum sentido. Se pode ter a ver com o momento em que você foi encontrando as suas paixões e sendo capaz de viver nas suas paixões, de exercitar as suas paixões, e aí você começou a ser mais capaz de recarregar suas energias. Me conta se faz algum sentido. Nossa próxima rainha é a rainha de ouros. A rainha de ouros, ela é a rainha do domínio da terra. Ela é a rainha do elemento terra, ela é a rainha da materialização. Ela é a rainha da abundância. Ela é boa de negócios, o que não é nada mal, né? Ela é boa de negócios. Ela tem um faro bom para fazer as coisas se multiplicarem. Onde a rainha de ouro se sente muito à vontade em ser capaz de proporcionar para os outros a abundância que ela proporciona para si mesma. Então, ela ser capaz de prover. Isso é uma das tônicas da rainha de ouros. Deixa eu ver aqui. A Michele falou,
Esta tem realmente a minha essência. E quando me tornei mãe e com a rotina pesada, me perdi de mim e me afastei da minha essência. Pois é difícil a gente se manter animada, entusiasmada, com a chama acesa, quando a gente está tão drenada, né? É o que eu sempre converso ah, nos meus vídeos, nos bate-papos da gente, é que assim, o que faz sentido para cada uma de nós é muito diferente. E quando a gente não está em alinhamento com aquilo que realmente faz sentido pra gente, pra cada uma, né? Eu estar em alinhamento com o que realmente faz sentido pra mim, você, Michele, está em alinhamento com o que realmente faz sentido pra você. É aí que a gente não, às vezes a gente nem tem a noção exatamente do que tá errado, mas a gente sente que não tá certo, a gente sente que tem alguma coisa que tá fora, tem uma pecinha do quebra-cabeça que não tá encaixando, não tá, o motor não tá girando do jeito que tem que girar, né? E a gente, às vezes, muitas vezes a gente não tem a consciência disso, do que exatamente, ou não tem a consciência nem do problema que existe. A gente só se sente desconfortável, a gente só se sente gasta, drenada, desanimada, usada, assim, a energia toda gasta em alguma coisa em coisas que não necessariamente fazem essa energia retornar. A gente se sente gastando naquilo que não se comunica com a gente, né? Essa possibilidade de a gente se olhar para dentro, olhar, ver, enxergar, compreender com olhos de amor e respeito pela gente mesma, né? Pela jornada, por tudo que a gente fez até hoje e como que aquilo se reflete na nossa personalidade, na nossa forma de fazer, na nossa forma de ser, no nosso corpo, na nossa forma de estar nesse mundo. Então, assim, tudo que a gente traz, toda essa bagagem pode ser uma bagagem, pode ser uma mochila pesada que nos puxa para trás. Ou pode ser aquela bagagem onde a gente traz exatamente o que a gente precisa, a gente pegou as ferramentas ideais que a gente vai poder utilizar nos momentos da jornada, que nem num jogo, né? Que nem num jogo de videogame ou nesses jogos de tabuleiro que você vai ganhando as ferramentas, você vai ganhando os prêmios, que aí você sabe que em algum momento da jornada você vai precisar usar. Acho que em filme também, filme de aventura tem muito isso, né? Que o herói, ele recebe aquela poção, filme de fantasia também, ele recebe aquela poção e aí em algum momento ele sabe que aquela poção, em algum momento ele vai precisar usar, ele não sabe ainda em que momento, não sabe ainda para quê, mas ele sabe que na hora certa ele vai precisar usar. Então assim, que a gente enche as nossas mochilas dessas coisas, e se livre de tudo que é simplesmente um peso morto que nos puxa para trás. Mas para a gente saber a diferença entre uma coisa e outra, a gente precisa se conhecer, porque o que pode ser um prêmio, um brinde, um totem para uma pessoa pode ser um peso morto para uma outra pessoa. O que empurra uma pessoa para frente pode ser aquilo que não faz o menor sentido para mim. E a gente só descobre essas coisas quando a gente consegue realmente se olhar, né? Quando a gente consegue realmente se entender. A Rainha de Ouros, ela traz essa energia da provedora, daquela que não simplesmente cuida, mas daquela que ela se faz necessária, se faz presente, se faz importante na vida de todo mundo em volta dela. E assim, isso por bom e por ruim, né? Não tem nada que é estanque, assim, nada que é absoluto. A Rainha de Ouros, ela é confiável, ela é leal, ela é aquela que está sempre ali, que as pessoas podem precisar dela, podem depender dela, podem contar com ela. E ela gosta disso. É uma das coisas que a faz feliz, assim, que realmente faz com que ela se sinta em casa nela mesma. Ela representa essa figura de estabilidade e confiança a que as pessoas podem recorrer em momentos de necessidade. O que acontece com a Rainha de Ouros é que ela é extremamente crítica, porque ela tem ideias muito, muito certas de como que as coisas devem acontecer. Ela tem muitas certezas de como o mundo deve acontecer, de como as coisas devem correr e quais são os standards que devem ser cumpridos. Então, assim, a Rainha de Ouros, ela pode ser muito crítica, ela pode ser uma mãe que critica muito os filhos, porque ela critica muito a ela mesma. Então, assim, a crítica da Rainha de Ouros, ela começa nela mesma.
Ela é extremamente autocrítica, perfeccionista, e ela quer que as coisas sempre cumpram esses altos padrões que ela estabeleceu para ela mesma. E isso se desmembra para as pessoas em volta dela. Então, ela não só é crítica em relação ao mundo em volta dela, mas ela começa essa crítica interiormente. E uma coisa que pode ser legal de trabalhar para quem tem forte essa característica da mãe rainha de ouros é exatamente tentar levar as coisas mais leves, curtir mais o momento, de forma mais leve, viver sem criticar tanto. Essa leveza pode ajudar ela também a quebrar esses padrões muito rígidos de como as coisas deveriam ser, de quão perfeitas as coisas deveriam ser. Tentar fazer com que essa crítica, esse criticismo, ele não seja castrador, porque a rainha de ouros, ela pode ser a mãe provedora e incentivadora, mas ela também pode ser a mãe castradora. E a gente pode escolher como é que a gente usa os traços da nossa personalidade. A gente pode escolher, a partir do autoconhecimento, a gente pode escolher se trabalhar para usar isso da melhor forma, da forma que seja melhor para a gente e para as pessoas que estão à nossa volta, né? A quarta e última rainha é a rainha de copas. A rainha de copas, ela é a rainha do mundo da água. Ela é a rainha dos sentimentos, da emoção. Ela é doce, ela é cuidadora. E ela emprega a energia dela em cuidar dos outros, em abraçar, em trazer. Então, assim, a mãe rainha de copas, ela é aquela mãe flexível, ela é aquela mãe amorosa, e ela é aquela mãe que pode chorar por tudo. Ela também pode ser aquela mãe, assim, claro que cada um de nós é diferente, isso são traços principais, assim, são traços que a gente... Que a gente não pode generalizar, mas ao mesmo tempo a gente também pode observar se isso acontece com a gente, né? Você fez o quiz e o seu resultado foi que o seu tipo de mãe é a mãe rainha de copas, então assim, dá uma olhadinha o que dela se reflete em você, que tem coisas que vão funcionar e tem coisas que não vão. E isso em todas elas, né? Em todas elas, porque é assim que cada uma de nós é muito única. Então, tudo isso é filtrado por tantas outras coisas, por tantos outros traços da nossa personalidade, da nossa vida, do nosso background. Então, assim, a rainha de copas, ela tem uma tendência a viver mais no mundo das emoções do que as outras rainhas. E isso pode levar ela como eu falei, eu tô falando isso dando risada porque eu sou uma rainha de copas, já bem resolvida, mas bem manifestada também, assim. Então, eu choro muito, bastante. E assim, chorar de felicidade, chorar de tristeza, eu vivo a emoção dessa forma, é assim que eu vivo ela. E é uma coisa que a mãe rainha de copas uma das características dela é viver a emoção. Enquanto a mãe rainha de espadas, ela provavelmente ela vai estar racionalizando aquilo que ela sente, a mãe rainha de copas ela vai estar vivendo aquela emoção até o final. E assim, como que ela vai usar isso, aí depende de cada um de nós, e também depende da nossa atenção para isso, né? Então, assim, por exemplo, uma coisa que para mim é muito, muito, foi e é muito, muito clara da Rainha de Copas e do domínio da água na minha vida, essa minha tendência a viver a emoção do começo ao fim, mas também num lado mais extremo, quando eu tive o meu primeiro filho, eu me senti tão sobrecarregada e tão overwhelmed
tão cheia de obrigações e sentimentos e responsabilidades e coisas que eu não sabia dominar e que eu não sabia, não sabia a princípio nem reconhecer que isso me levou para uma depressão. Então, assim, a rainha de copas, ela é uma coisa que pode acontecer no caminho, essa perda do controle do mundo das águas. E para mim, o momento em que eu identifiquei isso, e que eu comecei a tentar utilizar essa sensibilidade, a, esse mergulho nas águas, né? Esse domínio que eu tenho do mundo das águas a meu favor, foi quando o tarô foi crescendo na minha vida como uma coisa, como uma atividade principal, como um prazer, mais do que um hobby, né? Foi tomando um domínio maior na minha vida, que foi exatamente quando eu comecei a canalizar essa minha vivência dos sentimentos, da emoção, do meu mundo interior. Eu comecei a canalizar ele através do tarô. Eu comecei a canalizar ele para o meu desenvolvimento, para o meu prazer na minha jornada, para a minha felicidade e a minha plenitude. O meu caminho da minha felicidade e da minha plenitude. Paty, me conta, você também se identifica com a Rainha de Copas? Você também é a mãe Rainha de Copas? Exatamente, exatamente. Cuidado para não se afogar no turbilhão das águas. Pois é, uma figura que eu uso muito nos meus vídeos eu percebi isso, quando eu tô falando desse momento do turbilhão da maternidade, de tudo que eu estava sentindo e como é que lidar com isso. Eu sempre uso essa imagem da onda, né? Quando você vai pegar a onda e você vai exatamente na parte da arrebentação e aí você tá lá tomando banho, e aí vem uma onda, te pega, te leva, vira você e você vai dentro dela sem nenhum sentido do que está acontecendo, sem nenhum controle do que está acontecendo, até que você cai, você termina com a cara enfiada na areia, na praia, né? Então é exatamente assim. Foi exatamente assim que eu me senti por um período, nesse turbilhão da água. E o tarô, para mim, como ferramenta de conexão com a minha intuição, foi uma possibilidade assim de dominar essa onda, né? Então, assim, talvez o tarô, eu possa dizer que o tarô foi minha prancha de surf para surfar a onda, surfar a onda das emoções. E assim, quando eu penso na Rainha de Copas, na Mãe Rainha de Copas, tem uma coisa também que é importante de dizer sobre ela, que é a questão de cuidar. É a questão de se colocar no papel daquela que cuida dos outros sem cuidar de si, que presta atenção nos outros sem prestar atenção em si mesma, que tem tempo para os outros, mas não tem tempo para si. É aquela que se dá, se dá, se dá. E chega uma hora que ela não tem mais nada para dar se ela não prestar atenção. Chega uma hora que o copo está vazio. Se ela não encher o copo vai esvaziar. E aí? Então, assim, a mãe, Rainha de Copas, ela precisa tomar cuidado com o quanto ela se dá. Ela precisa tomar cuidado para também se cuidar. Ela também precisa tomar cuidado consigo, não simplesmente cuidado com os outros. E surfar a onda eu considero muito importante como uma possibilidade de aprendizado a partir do autoconhecimento da mãe Rainha de Copas. É aprender a pedir ajuda. Bom, eu vou falar isso de novo, porque eu acho que todas nós podemos escutar isso mais um pouquinho, assim. Se você quiser, pode até gravar esse pedacinho. Grava aí, fica botando assim, tipo um mantra. Então tá, vou falar de novo. Mãe Rainha de Copas, a gente precisa aprender a pedir ajuda. Pedir ajuda não é uma fraqueza. Pedir ajuda é a gente dividir com o mundo à nossa volta aquilo que pertence a todos nós, né? As obrigações, todas as tarefas,
também as necessidades emocionais, né? Então, assim, não estou me sentindo bem, pedir ajuda. Estou me sentindo sobrecarregada, pedir ajuda. A Paty está aqui dizendo, pois é, você teve depressão pós-parto. Eu tive depressão pós-parto, sei bem como é. Pois é, exatamente, Paty, eu também. E eu já descobri depois disso, assim, porque na época eu tinha muita vergonha de falar e passei um bom tempo em que era um tabu para mim e eu via isso, assim, eu via isso até nos médicos, como aquilo era uma questão, dar nome para isso e tudo. E a partir do momento em que eu comecei a dar nome, a dividir, a conversar sobre isso, eu descobri que tantas, muitas, tantas mulheres sofrem do mesmo. E que tantas, muitas, tantas mulheres poderiam se beneficiar de conversar sobre isso, de falar sobre isso, de nomear isso. De saber que outras também estão passando por isso, já passaram por isso e passam por isso todos os dias, e que isso não é não é um defeito da gente. Isso não é... eu me lembro que na época era assim, o que tem de errado comigo, né? É muito mais do que isso. A gente vive em um sistema, uma cultura que é extremamente patriarcal e que é extremamente difícil para nós que somos mulheres, mães, de lidar com todas as obrigações do mundo exterior e todas as obrigações do mundo interior que são colocadas na gente e que são projetadas na gente não necessariamente pelo marido ou pelo pai, mas por um sistema cultural que nos coloca nessa posição das doadoras, das cuidadoras, daquelas que provêm, daquelas que se dão. E qualquer momento em que a mulher, mãe, ela tenta se colocar numa posição de autoproteção, de peraí que eu também preciso, peraí que eu também quero, peraí né? Ela é chamada de egoísta, não boa mãe, né? De uma mãe que não coloca os seus filhos e a sua família em primeiro plano, né? Então, assim, a gente vive num sistema que não nos ajuda nesse sentido. E para tantas de nós, a depressão pós-parto, ela foi, ou ela né? Um resultado de tudo isso que a gente vai vivendo ao longo da vida da gente, né? E no momento em que você está com um filho pequeno no colo, com todas as fragilidades, com todas as questões hormonais, dentro dessa cultura, é muito dolorido, é muito solitário. E o que eu gosto de trazer, assim, o que eu gostaria de poder fazer com o meu trabalho é dar um pouco de companhia para essas mães como eu, que viveram isso, e para as mães que estão vivendo ou que vão viver, né? Para que isso seja uma coisa menos tabu, porque no momento em que isso é tabu, e que a gente não fala sobre isso, que a gente não discute isso, isso ganha um tamanho na vida da gente, e isso ganha uma importância no sentido de é um monstro que a gente carrega com a gente e tem aquilo, né? O que tem de errado comigo? Por que eu sou assim? Por que eu não sou feliz nesse momento? Por que eu não sou a mãe do comercial de margarina, né? Feliz o tempo todo? Porque ninguém é feliz o tempo inteiro, mas a gente é cobrada de ser assim. A gente é cobrada o tempo todo de ser feliz porque você tem filho, você tem que ser feliz. Porque seus filhos são saudáveis, inteligentes, então é felicidade a toda hora. E assim, eu sou muito feliz, muitas vezes, e muito irritada, ou estressada, ou cansada, ou tantas outras emoções além da felicidade que cabem no meu prato, no prato de todas nós. A Paty diz assim, é o arquétipo da Mulher Maravilha. Pois é, isso mesmo, machuca. Vamos fazer uma live sobre isso. Vamos, Paty. Vamos, é só marcar. Vamos sim, vou adorar. Vai ser um prazerzão conversar com você e conversar sobre esse assunto mesmo. Vai ser um prazer enorme. Vamos marcar então. Bom, então hoje a gente conversou aqui nesse vídeo sobre as 4 rainhas
do tarô e como elas representam 4 tipos de mães, 4 tipos de maternidade, de exercício da maternidade diferentes, que são baseados nos elementos, né? Nos elementos da água, terra, fogo e ar. E assim, essas 4 potências, dessas 4 mães, desses 4 arquétipos maternos, elas se manifestam na vida da gente, assim, todas ao mesmo tempo, algumas mais, outras menos em certo momento, e ao longo da nossa vida a gente provavelmente vai ser um pouco de cada uma delas. Então, se você quiser saber qual o arquétipo de maternidade que está mais presente em você nesse momento, eu fiz um quiz, eu só quero dizer quiz. Eu fiz um quiz, o link está na minha bio, vai lá, clica no link que você vai direto para o quiz, e aí você pode fazer lá e você vai ter o resultado. E se você quiser conversar sobre isso, eu vou estar ao longo das próximas semanas fazendo algumas lives ainda sobre esses arquétipos femininos e arquétipos de maternidade. E se tiver questões, ou se você quiser comentar alguma coisa sobre os seus resultados, depois que você fizer o seu quiz, se você quiser dividir, compartilhar aqui no Instagram o seu resultado e me marcar, então da próxima vez que eu for fazer uma live a respeito da sua rainha-mãe, da rainha-mãe que você é, eu vou mandar uma notificação especial para você. E se você estiver ao vivo durante a live, a gente pode até conversar. Você pode me contar da sua experiência dentro desse arquétipo de maternidade, como é que ele se manifesta em você e como é que você se traduz dentro dele. E se você quiser saber mais sobre as quatro mães do tarô, os 4 arquétipos de maternidade, vai lá no meu link da bio e faz o seu quiz. Vai também lá no meu canal do YouTube, o Mulheres Incríveis, o link também está na bio, que tem vários vídeos lá sobre tarô, sobre maternidade, sobre intuição, sobre busca da nossa autonomia feminina, tá tudo lá, tá bom? Vai ser um prazer continuar esse diálogo com você. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, Paty! Tchau, todo mundo que tá por aí. Um beijo grande.